Olá, muito bem, que Deus te abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito de força. Não falamos da força física, mas a força, aquilo que é dentro de você. E nós vemos na palavra do nosso Senhor Jesus, quando dois homens se destacaram, daqueles 12 espias, quando Moisés enviou a espiar a terra de Canaã. E você sabe que somente dois se destacaram por terem um espírito valente dentro deles. Além de serem pessoas fisicamente fortes, mas havia o principal, que era a força espiritual, um espírito excelente. E é isso que Deus procura hoje naquelas pessoas que buscam e que temem a Ele. A força, aquilo que está dentro de você. Qual é que impera na tua vida? Que espírito há na tua vida? Um espírito forte ou um espírito desanimado? Porque a Bíblia diz a respeito desse homem chamado Caleb e Josué, que ele reivindicou os seus direitos, mas havia nele algo diferente, um espírito excelente. É esse espírito que Deus espera encontrar em nós, um espírito de fortaleza, de coragem, de ousadia, e que a nossa força ela não venha diminuir diante dos problemas, pelo contrário, que a gente venha a ser pessoas fortes, a crer na palavra de Deus. Você vê que na palavra, lá no livro de Josué, no capítulo 14, assim que você pegar sua Bíblia, e até aliás você pode pegar sua Bíblia logo após esta mensagem, e confirmar aquilo que nós estamos falando aqui, através da direção do Espírito Santo. Você vê aqui que no capítulo 14 de Josué, no versículo 6, olha o que Deus fala aqui, ó. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Mas se você ver aqui no subtítulo, aqui fala Josué da Hebron a Caleb. Hebron era uma cidade e Caleb significa corajoso, pessoa capaz. Nós temos que ser hoje pessoas corajosas e pessoas capazes de enfrentar o problema, enfrentar as situações. E Josué, aliás Caleb, estava reivindicando os seus direitos, aquilo que havia, aquela promessa que haviam feito a ele. Qual que é hoje as promessas hoje nas nossas vidas? É a salvação da nossa alma, é a promessa de uma vida em abundância, são as palavras de Deus que nós encontramos na Bíblia, são as promessas que Deus deixou. Mas para nós tomar posse dessas promessas, é preciso nós sermos pessoas corajosas, pessoas valentes, determinadas, com ousadia, para tomar posse da palavra de Deus. E o principal, ser obediente. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. E você vê aqui, lá no versículo 7, olha como falava Caleb, ele relembrando quando ele ouviu a palavra, quando ele creu naquela palavra da promessa da terra, da promessa de Deus feita ao povo de Deus. Olha que fala aqui, ó. Tinha eu 40 anos quando o servo do Senhor me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Aqui Caleb estava se referindo quando Moisés enviou aqueles 12 espias a espiar a terra de Canaã. E você vê que esses homens, desses 12 espias, príncipes de cada tribo, somente os dois eram homens valentes, que tinham espírito de coragem, de ousadia, para tomar posse da terra prometida. E você vê aqui na palavra, no versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você vê aqui, aqueles demais voltaram, viram aqueles gigantes que habitavam naquelas terras e inflamaram todo o povo, que era um povo maior, mais forte, numerosos, não tinham condição, eles estavam contaminando o resto do povo. Mas você vê aqui que Caleb, ele perseverou, ele não desistiu não, ele creu naquela palavra, a qual Moisés havia dito:
através do Espírito Santo, através do nosso Deus. E você vê na palavra aqui também, muitas vezes você escuta que ao vencedor receberá a coroa da vida, pessoas que perseveram, pessoas que são da fé, e somente os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Então tem tantas coisas, tantas promessas na Bíblia, que nós podemos tomar posse, se a gente crê na palavra e ser forte espiritualmente, para tomar posse das bênçãos do reino de Deus. E você vê aqui o seguinte, no versículo 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Viu que forte essa palavra aqui? Perpétuo, quer dizer que é para sempre, é algo que não tem fim, que não acaba nunca, e isso é a salvação da nossa alma. A pessoa que crê em Jesus, mesmo que morta, ela viverá eternamente, e isso nós temos que ter no nosso coração, essa certeza, essa confiança em Deus, lutar pela terra prometida, a Nova Jerusalém, a qual ela está disposta, ela está ali sendo oferecida a todos aqueles que creem, que buscam o Senhor Jesus. Lá no versículo 10 fala assim, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Há 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos, versículo 11, estou forte, ainda hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Você viu aqui, quando Deus falou essa palavra, essa promessa feita ao povo de Israel, ele tinha 40 anos quando ele viu essa palavra, e passou-se 45 anos, e ele continuou crendo nessa palavra, ele não desistiu, ele se manteve forte para conquistar, e ele recebeu esta terra. Aqui você vê no versículo seguinte, lá no versículo 13, você vê que ele fala aqui, Josué abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné. Graças a Deus, você viu que forte essa palavra? Ele perseverou, ele não desistiu, porque ele creu naquela promessa, ele lutou pelos seus direitos. Assim é nós para com Deus. Quantas são as pessoas que já estão enfraquecidas na fé? Quantas são as pessoas que já estão desistindo? Apenas começou o princípio das dores, que é esse vírus que está aí, e as pessoas já estão enfraquecendo na fé, deixando de buscar Deus, deixando de crer na palavra de Deus, deixando de lutar pela salvação das suas almas, já estão enfraquecidas na fé. E isso Deus não se agrada. Deus não conta com pessoas covardes, Deus conta com as pessoas valentes, homens como Calebe, que tinham um espírito determinado, com ousadia, e o principal, creu na palavra de Deus. Não faça como aqueles fizeram, aqueles outros 10 espias que voltaram para trás, porque foram covardes diante daqueles problemas, aquela nação. Não seja um covarde, seja valente. Se você estava se acovardando, se levante a partir dessa mensagem, abrace a fé novamente no Senhor Jesus e creia nas promessas da sua palavra, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.